porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que Anderson Torres fosse posto em liberdade, viu? E quem está lá ao vivo é o Igor Damasceno, que inclusive acompanhou o momento em que isso aconteceu e vai trazer os bastidores dessa decisão e da reação também dos parlamentares aí em Brasília, né, Igor? Bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, também para Emanuel, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, chegou na casa dele, em uma área nobre daqui de Brasília, por volta das 10 horas da noite de ontem, lá no horário daqui de Brasília. De acordo com a informação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu essa liberdade provisória por volta das 5 horas da tarde. Imediatamente, a defesa de Anderson Torres foi tratar de conseguir uma tornozeleira eletrônica, porque essa é uma das condicionantes para que ele fosse colocado em liberdade provisoriamente. Então, a defesa chegou até o batalhão da Polícia Militar por volta das 8 horas da noite, colocou a tornozeleira eletrônica em Anderson Torres, a Polícia Federal checou se estava tudo ok e depois ele foi embora, foi liberado para a casa dele. O trajeto do batalhão da Polícia Militar até a casa de Anderson Torres é algo em torno de 20 quilômetros. Levou mais ou menos uns 30 minutos para que ele chegasse até o local. Ontem nós estávamos ao vivo em frente à casa de Anderson Torres no A Crítica Notícia, registramos a chegada dele, realmente uma grande movimentação de colegas da imprensa e de moradores ali do local, vizinhos de Anderson Torres. Ele já está em casa. Daqui a pouquinho, por volta das 11 horas da manhã, a defesa de Anderson Torres vai conceder uma coletiva de imprensa. Serão as primeiras palavras da defesa em nome do ex-ministro, já que ele não pode dar entrevistas. Como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes, para conceder essa liberdade provisória, entendeu que Anderson Torres não oferece risco de atrapalhar o processo investigativo. Então, a prisão não era mais necessária, foi convertida, então, em medidas cautelares. Além da tornozeleira eletrônica e de não dar entrevista à imprensa, Anderson Torres não pode fazer uso das redes sociais, não pode conversar com outros investigados no inquérito dos atos de 8 de janeiro, também teve o passaporte e o porte de armas suspensos provisoriamente. O Exército, inclusive, já foi avisado de que ele teve o porte de armas suspenso, e a Polícia Federal já foi avisada que ele foi afastado do cargo de delegado da PF, cargo esse que ele ocupa desde 2003. Como eu lembro a vocês, Anderson Torres, ele é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos por suposta omissão e conivência, atos do dia 8 de janeiro. Ele estava preso desde 14 de janeiro, foram quase 4 meses de prisão, e além disso, também é investigado por participação, uma suposta participação no suposto plano de golpe de Estado. Isso porque durante o mandado de busca e apreensão na própria casa de Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou uma minuta com teor golpista dentro da casa dele. Assim que o ministro Alexandre de Moraes concedeu a liberdade provisória, a gente começou a divulgar na internet, também nas redes sociais e na TV. O que chamou a atenção foi a reação dos parlamentares na Câmara dos Deputados. A Comissão de Comunicação estava reunida e foi interrompida pelo presidente da sessão, da comissão, para dar essa notícia. Vamos ver agora qual foi a reação dos parlamentares ao descobrirem que Anderson Torres estava solto. Nós não estamos lutando pela nossa casa, pela nossa propriedade, pelo nosso bem, pelo nosso dinheiro. É pela próxima geração. E por eles, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Só para uma comunicação inadiável, o Poder Judiciário determinou agora a soltura do ministro Anderson Torres. Maravilha! 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 Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Bom, essa foi a reação de parlamentares que são da oposição ao governo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
e, logicamente, apoiadores do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu lembro a vocês que essa soltura, essa liberdade provisória do ex-ministro ocorre depois que senadores da oposição o visitaram lá no batalhão da Polícia Militar e começaram a fazer pressão política dentro do Congresso Nacional para a soltura do ex-ministro. E também ocorre 24 horas depois que o Ministério Público Federal encaminhou um documento ao Supremo Tribunal Federal dizendo que Anderson Torres, entre outros investigados no inquérito dos atos antidemocráticos, não tem participação omissiva ou comissiva com as invasões de 8 de janeiro. Então, depois dessa pressão, tanto no Poder Judiciário, alguns órgãos também do Poder Judiciário, quanto também do Congresso Nacional, Poder Legislativo, então o ministro Alexandre de Moraes concedeu essa liberdade provisória a Anderson Torres. O que chama a atenção é que, muito provavelmente, a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, vai ser instalada na semana que vem, e a questão de dias para que ela comece a ouvir o ex-ministro Anderson Torres. Então, agora que ele foi posto em liberdade provisória, vai ser mais fácil para ser conduzido até a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Em nota, por enquanto, como eu falei, a defesa vai conceder uma coletiva de imprensa, mas apenas se manifestou por meio de nota até o momento, disse que confia na Justiça, respeita o Supremo Tribunal Federal e que Anderson Torres é o maior interessado em colaborar com a apuração dos fatos. A gente vai seguir acompanhando. Além desses fatos todos que você falou aí que contribuíram para a soltura dele, Igor, tem também o fato de que, se ele quisesse fugir, talvez não tivesse voltado dos Estados Unidos. Depois de 4 meses, como ele ainda poderia atrapalhar as investigações? Qual é o risco à ordem pública que ele ainda representa nesse momento? Então, a prisão, a manutenção da prisão dele depois de 4 meses assim, já era questionada mesmo no âmbito jurídico. Agora é estranho Alexandre de Moraes não permitir a fala dele com a imprensa. O que Anderson Torres poderia falar que pudesse atrapalhar as investigações? É preocupante também retirar o porte ou a posse de arma de alguém que atuou como delegado da Polícia Federal. E se chegou a ser delegado, não é um cargo, não é um posto que se coloca por confiança, não, é concurso público. Fez investigações e agora não pode ter a posse de arma, já que ainda não foi sequer condenado. Mas, enfim, a comemoração dos deputados lá, são da base de apoio, era o que se espera de quem é correligionário ou de quem é da base de apoio. Mas é bom lembrar que as investigações ainda continuam, sobretudo em relação à cópia, né, a minuta que o Igor... O rascunho que foi encontrado na casa de Anderson Torres, que ele declarou que não tinha nada a ver, mas é sim um documento, não chega a ser um documento, mas é um rascunho sério de uma intervenção que se propunha fazer no tribunal responsável pela realização das eleições. E outros motivos podem levá-lo de volta à prisão, né, Igor? Exatamente. Se ele não cumprir essas medidas cautelares, todas elas, ele pode voltar imediatamente para o batalhão da Polícia Militar, onde ficou preso por 4 meses. Como o Emanuel bem lembrou, as investigações ainda estão em curso, então o ministro Alexandre de Moraes pode determinar uma nova prisão preventiva a qualquer momento, se encontrar algum outro indício. Não estou falando de prova, estou falando de indício de envolvimento de Anderson Torres ou de pessoas ligadas a ele no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos e na investigação da minuta com teor golpista. Então, é uma liberdade provisória, ele precisa cumprir essas medidas cautelares e, se encontrar algum indício, ele pode sim voltar a ser preso. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para você e bom fim de semana em Brasília.